pessoal, bem-vindos aos vídeos instrutivos do Crefito 3. Esse é o nosso vídeo 1 sobre ventilação mecânica invasiva em pacientes pediátricos e neonatais. No dia de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre como nós vamos manipular, ligar e alguns detalhes das máquinas de ventilação mecânica invasiva. Nós temos aqui um aparelho de ventilação mecânica, um aparelho microprocessado, né? Que nós vamos utilizar hoje para mostrar para vocês que é necessário, né, que nós tenhamos esse aparelho ligado a fontes de gases, sendo que esse ramo verde é o ramo de alimentação do oxigênio, o qual deve ser depois conectado na rede de gases do local onde o paciente está, na beira do leito do paciente, né? E esse ramo amarelo é o ramo do ar comprimido, que ele é necessário também para que seja feita a mistura dos gases e para que esses gases passem pelo aparelho de ventilação mecânica e sejam fornecidos aos pacientes ou ao paciente que estiver entubado ou em ventilação não invasiva. Lembrando que todos esses aparelhos eles têm um botão de liga e desliga na parte posterior, que é importante que você confira a cada atendimento se o aparelho está ligado, se ele está ligado na eletricidade ou se ele está na bateria. Preferencialmente, aparelhos em unidades de cuidados intensivos, eles devem estar ligados na fonte de energia, na eletricidade e não em bateria. As baterias, elas podem variar de aparelho para aparelho de 2, 4 até 16 horas, mas não é algo seguro, né? É utilizado mais para transporte ou em situações que há queda de energia de fonte. Nós precisamos, então, para a segurança do paciente e para garantir o bom funcionamento da máquina, que ela esteja ligada na eletricidade durante a ventilação contínua do paciente. No próximo vídeo, nós vamos verificar como fazer a calibração do circuito de ventilação mecânica após esse aparelho ter sido ligado. Depois que você ligou o aparelho de ventilação mecânica, conferiu se as fontes de gás, de ar comprimido e de oxigênio estão devidamente funcionantes e adequadas, né? Verificou os relógios, né? Os manômetros de pressão para ver se eles estão adequados também conforme as indicações. Você vai então montar o circuito de ventilação mecânica, sabendo que nós temos dois ramos, né, e que é muito importante que nós tenhamos os dois para garantir a inspiração e a exalação do paciente. Então esse aqui é o ramo exalatório, né, do circuito, e esse aqui é o ramo inalatório, que é onde vai a inspiração para o paciente. Nós estamos simulando aqui, né, nosso paciente é esse pulmão teste que nós temos aqui envolto desta luva azul. Nós utilizamos um circuito, né, acoplado a um filtro HMEF, que é aquele filtro que serve de barreira e de umidificação e que não existe a necessidade da colocação do filtro EPA no ramo exalatório. Então, apenas esse filtro é suficiente para proteger o meio de aerolização e de micro-organismos. Ligado o aparelho, nós vamos admitir o paciente. Ao admitir um novo paciente, você vai precisar colocar o peso e a altura desse paciente. Nós vamos colocar aqui um paciente de 10 quilos, né, pediátrico, do gênero feminino, e vamos solicitar a calibração desse sistema. Observem que eu vou o aparelho vai estar desconectado do pulmão teste, ou seja, do paciente, e vai ser iniciada então a calibração. Observem que ele vai fazer a avaliação de vários itens aqui no aparelho e ele vai te orientando, né, esses aparelhos microprocessados, na maioria deles existe essa função, eles vai nos dizendo passo a passo o que já foi realizado. Então aqui já foi zerado o sensor, com isso agora ele pede para que seja bloqueado aqui essa área ou a entrada que iria ao tubo, né, do paciente ou a cânula intratraqueal. Após eu clampear, né, essa área, eu vou aguardar com que ele faça a avaliação do teste de vazamento, que é um dado muito importante. Ali deu
não deu para fazer avaliação porque ocorreu uma desconexão aqui do filtro do circuito, o que pode ocorrer conosco também na prática clínica. Então foi importante que isso ocorreu. Caso isso ocorra com você, você vai refazer e reiniciar esta calibração. Não pode ser colocado no paciente o aparelho antes que seja finalizada a calibração adequada. Então vamos lá. O sensor já foi calibrado, agora nós vamos fazer o teste de vazamento, onde eu necessito fazer o clampeamento do que iria, né, ter contato com o tubo do paciente e vamos aguardar o teste de vazamento que está sendo feito. Deu que tem um vazamento pequeno de 0,64 centímetros de água por segundo. Ele está compensando, né, essa perda, está fazendo uma compensação e agora ele solicita que eu desbloqueie esta área, né, essa abertura, para que seja feita a avaliação da resistência inspiratória e expiratória do sistema. O que é algo muito importante porque as pessoas têm muitas dúvidas com relação à resistência desses filtros acoplados ao circuito. Vamos fazer então a calibragem para nós vermos quanto de resistência essa traqueia e esse material vai agregar ao sistema respiratório do paciente de ventilação mecânica. Veja que a resistência é muito pouca, ó, 4,66 centímetros, né, na resistência INS e em torno de 3,67 de resistência exalatória. Por que eu estou reforçando isso? Porque fica uma discussão tremenda sobre a resistência dos filtros, quando na realidade esse é o menor problema que nós temos. O maior problema que nós temos é a contaminação do ambiente. Se você tem um aparelho microprocessado, você vai fazer essa calibragem, como eu lhe mostrei, e você vai saber que a resistência é muito menor do que pode ser pensada por nós sem uma mensuração mais precisa. Além disso, essa resistência, tanto inspiratória quanto expiratória, nesses aparelhos como esse aqui microprocessado, ele vai compensar essa resistência. Então, com isso, eu vou ter uma resistência bem menor oferecida ao paciente. Nós vamos fazer um segundo teste, né, para ver o funcionamento, e aí vamos fazer o bloqueio do sistema e fazer uma última análise agora sem a traqueia conectora. Você pode fazer com tudo, o duplo teste, o ideal é fazer idêntico ao que foi feito inicialmente. Nós estamos fazendo aqui sem a traqueia para ver se tem uma alteração aí de resistência com a retirada dessa outra parte aqui do sistema. Vamos ver o que está nos mostrando para desbloquear e agora vamos ver a resistência INS e expiratória sem a traqueia conectora. Veja, ó, que a resistência INS e ex foi muito semelhante ao que nós tínhamos antes com a traqueia acoplada. Então, em torno de 4 centímetros de água. Mudou menos de meio centímetro de resistência. Então, isso não é algo que vai interferir de forma direta na ventilação do paciente, visto que nós calibramos todo o sistema conforme a indicação para esse tipo de equipamento microprocessado. Após feito isso, nós vamos então começar a iniciar a ventilação mecânica e no próximo vídeo vamos discutir sobre as curvas básicas de ventilação mecânica.